Fala Pokéantenados, sejam muito bem-vindos ao Guia Definitivo de Combate Pokémon. Quer parar de perder batalhas em Pokémon? O segredo não é o nível do seu monstrinho, mas sim dominar a tabela de tipos. Entender fraquezas, resistências e imunidades é o que separa um treinador amador de um verdadeiro mestre da liga. Então já vai pegando seu caderninho, porque vamos começar o nosso vídeo. No universo de Pokémon, as batalhas são regidas por um complexo e estratégico sistema de afinidades elementais. Cada criatura pertence a um ou dois dos 18 tipos existentes, como fogo, água, planta, entre outros. Compreender como esses tipos interagem entre si é o pilar fundamental para se tornar um treinador de nível profissional. Então vamos pelo mais importante, que é a fraqueza ou super efetivo, que refere-se à desvantagem de um tipo elemental contra outro, ou seja, quando um Pokémon recebe um ataque de um tipo ao qual é fraco, como o Charmander, que é tipo fogo, que perde ao tipo água, ele sofre dano super eficaz, mas se o Pokémon tiver dois tipos que compartilham a mesma fraqueza, o dano é multiplicado por 4, como o Gliscor, que perder 4 vezes ao tipo gelo. E agora vamos à resistência. Resistência ou não eficaz acontece quando a tipagem do Pokémon defensor mitiga naturalmente a força do impacto de um determinado elemento, ou seja, aguenta o dano recebido de outro elemento, ou do mesmo tipo. Quando de apenas um tipo resiste, o dano recebido é reduzido pela metade. Se ambos os tipos do Pokémon defensor resistirem ao ataque, o dano total é reduzido para 0,25 vezes. Exemplo: um Pokémon do tipo fogo, como Charmander, resiste a ataques do tipo planta, mas, se o elemento recebe um dano que não é super eficaz, e nem não eficaz, ocorre o dano neutro, ou seja, se acontecer este caso, que diminui e nem aumenta, vai ficar no mesmo dano. Um exemplo disso é o tipo normal, que sempre dá dano neutro. E por último, a imunidade. A imunidade é a ausência total de vulnerabilidade a um determinado tipo de movimento, representando o nível máximo de defesa elemental, ou seja, não é afetado pelo dano, ele é multiplicado por 0 vezes, o movimento não causa dano. Na maioria dos casos, condições de status associadas àquele tipo também são anuladas. Exemplo: Pokémon do tipo normal são completamente imunes a ataques do tipo fantasma e vice-versa. Eu, se fosse você, começava a anotar, pois o assunto é grande, complexo, e é importante que você domine este assunto para o verdadeiro diferencial entre um entusiasta e um jogador de alto nível em Pokémon reside no domínio da tabela de tipos. Longe de ser um sistema de sorte, os combates funcionam como um xadrez tático dinâmico, onde cada criatura carrega uma identidade elemental que dita suas forças e vulnerabilidades no campo de batalha. Para estruturar estratégias vitoriosas e antecipar os movimentos do adversário, é indispensável compreender a fundo os 3 pilares que regem o dano recebido, que eu estou falando. Enfim, bora falar sobre os 18 tipos, que são água, fogo, planta, terra, vento, fada, veneno, elétrico, dragão, ferro, pedra, lutador, normal, sombrio, psíquico, gelo, inseto e fantasma. Agora que você sabe quais são os tipos existentes, vamos aos 3 pilares de cada tipo, em modo raciocínio lógico. Água, fraquezas. Elétrico: a água conduz eletricidade e frita o peixe. Planta: absorve a água. Resistências: fogo, água, gelo e aço. A água extingue o fogo instantaneamente. Aço afunda nela sem causar danos à estrutura do líquido, e o gelo apenas derrete e vira mais água. Fogo, fraquezas. Água apaga, terra e rocha soterram o fogo. Resistências: fogo, planta, gelo, inseto, aço e fada. O calor extremo derrete ou destrói esses elementos. Planta. Fraquezas: fogo queima, gelo congela, veneno, poluição. Veneno mata plantas, inseto comem folhas, voador, pássaros comem sementes, plantas. Resistências: água, elétrico, grama e terra. As plantas absorvem todos esses elementos na natureza. Terra, fraquezas. Água gera lama, erosão, grama, raízes quebram o solo, gelo congela e racha a terra. Resistências: veneno e rocha. O solo funciona como um filtro natural na terra, absorvendo e neutralizando toxinas e venenos.
rochas que caem no chão apenas se misturam à terra. Imunidade, não recebe dano de elétrico, o chão conduz a eletricidade e nocauteia o dano. Voador, fraquezas, elétrico, raio atinge o céu, gelo congela as asas, rocha, o ditado, matar 2 pássaros com uma pedrada só. Resistências, planta, lutador e inseto. É muito difícil para um lutador acertar golpes físicos fortes em algo que está voando no céu. Insetos e plantas também não têm força física ou alcance para derrubar criaturas voadoras. Imunidade, não recebe dano de terra porque está voando. Fada, fraquezas, veneno, poluição destrói a magia da natureza. Aço, as lendas dizem que o ferro frio quebra a magia das fadas. Resistências, lutador, inseto e sombrio. A magia da luz afasta as trevas, sombrio, e cria barreiras mágicas que superam a força física, lutador, e pragas da natureza, inseto. Imunidade, não recebe dano de dragão. Imunidade mágica total contra os monstros lendários. Veneno, pesas, terra, o solo absorve e limpa toxinas. Psíquico, a ciência, medicina cura o veneno. Resistências, grama, lutador, veneno, inseto e fada, criaturas venenosas, são imunes às suas próprias toxinas e aos ataques de insetos ou plantas. A pureza mágica das fadas também é corrompida pelo veneno. Elétrico, fraquezas, terra, o solo altera a eletricidade, dissipando a energia, e não dá dano. Resistências, elétrico, voador e aço, aço conduz a eletricidade em vez de pará-la. Criaturas voadoras, pássaros não conseguem danificar a própria energia pura no ar. Dragão, fraquezas, gelo, dragões têm sangue frio, como os répteis, e morrem no frio. Gão supera o poder de outro. Fada, magia antiga de contos de fadas, e além de não dar dano. Resistências, fogo, água, planta e elétrico, os elementos da natureza não fazem cócegas nas escamas de um dragão. Ferro, fraquezas, fogo derrete o metal, lutador, força bruta amassa metal, terra, terremotos destroem estruturas de aço. Resistências, tem a maior defesa do jogo, resiste a 10 tipos: normal, planta, gelo, voador, psíquico, inseto, rocha, dragão, aço e fada. Golpes normais, folhas, mentes psíquicas, pedras, gelo, fadas e dragões, simplesmente colidem contra uma parede de metal e perdem a força e imunidade. Não recebe dano de veneno, não dá para envenenar uma barra de metal. Pedra, fraquezas, água, planta, ambos causam erosão na pedra com o tempo. Lutador quebra pedras com as mãos. Terra, desmoronamento, aço, picareta quebra rocha. Resistências, normal, fogo, veneno e voador. Tente dar um soco comum, ou jogar veneno em uma montanha de pedra, não vai acontecer nada. O fogo também não queima minerais pesados. E os pássaros, voador, não quebram pedras ao bater nelas. Lutador, fraquezas, psíquico, mente vence os músculos, voador, difícil socar o ar, fada, a magia supera a força física. E inseto com seu tamanho ajuda a desviar da força bruta. Resistências, rocha, mestre de artes marciais, treina quebrando pedras com as mãos, e tem disciplina mental para resistir aos truques sujos dos vilões. Normal, fraquezas, lutador, uma pessoa normal apanha de um mestre de artes marciais. Resistências, nenhuma. Imunidade mútuas, não afeta e não é afetado por fantasma. Humanos e fantasmas vivem em planos diferentes. Sombrio, fraquezas, lutador, o herói da justiça derrota o vilão trapaceiro. Inseto, insetos têm visão noturna perfeita. Fada, a luz da magia afasta as trevas. Resistências, fantasma e sombrio, as trevas e a maldade não se importam com o medo causado por assombrações. Escuridão, com mais escuridão dá mais escuridão. Imunidade, não recebe dano de psíquico, truques mentais não funcionam na escuridão pura. Gelo, fraquezas, fogo derrete, lutador, rocha e aço, todos esses três quebram gelo facilmente. Resistências, gelo, o frio extremo não é afetado por mais frio. Inseto, fraquezas, fogo, inseticida natural, voador, pássaros comem insetos, rocha, esmaga o inseto. Resistências, grama, lutador e terra, os insetos vivem na terra e nas plantas, usando esses ambientes para se camuflar e se alimentar. Por serem pequenos e ágeis, também desviam facilmente de golpes de força bruta. Psíquico, fraquezas, inseto, fantasma e sombrio, os três medos mais comuns da mente humana. Resistências, lutador e psíquico, a mente focada consegue prever e desviar dos ataques de força bruta.
E por último, fantasma, fraquezas. Fantasma, só uma alma penada toca em outra. Sombrio, as trevas engolem os espíritos. Resistências, veneno e inseto. Como você vai envenenar ou deixar um inseto picar algo que já está morto e não tem um corpo físico? Imunidades, não recebe dano de normal e lutador, não dá para socar o que é intangível. E por hoje é só, pessoal. E aí, tirou suas dúvidas? Então dê o like, se inscreva para ajudar o canal, compartilhe para aquele conhecido que está com essa dúvida, manda esse vídeo para ele ou ela e comente sua dúvida aqui no canal que farei um vídeo sobre esta dúvida no canal. Obrigado por assistir e fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau.